Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhe os vídeos em suas redes sociais, convide seus amigos a se inscreverem no canal. Participe das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista de oração. Participem. Vamos a mais uma leitura de um boletim que está sendo lido no grupo divinista desse condensado doutrinário, deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Reencarnação de Allan Kardec. Faremos um comentário sobre o título do boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Os religiosos profissionais de todos os tempos, os clericalismos e mais bastardos ismos, sempre perseguiram e moveram guerra contra o profetismo ou mediunismo. Este vem de Deus. Já os clericalismos são de homens que procuram viver às custas do suor alheio, não trabalham, não produzem, mas vivem do suor alheio como parasitas que são, produtores de inquisições, sangreiras e mais outros crimes, porque o profetismo sempre os acusou de traidores e assassinos, mas a humanidade sempre procura escapulários para ficar com as mentiras inventadas por estes, por prometer facilidades que não condizem com a verdade divina, com a lei de Deus, que cada um recebe segundo as vossas obras. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Pútridos clericalismos e bastardos ismos atraiçoam Deus. Basta um breve confronto entre o que Deus quer, através de 4 verdades bíblicas fundamentais, e o que fazem os pútridos clericalismos, para qualquer pessoa descobrir o quanto Deus quer a divinização de seus filhos, enquanto os mercadores de idolatrias e fingimentos e livrelismo dolosos de tudo o fazem para manter os filhos de Deus afastados das verdades bíblicas fundamentais. Quem fala em Deus, Moisés e Jesus, aprendam com eles e deixe de lado de uma vez para sempre os traidores de Deus, de Moisés e de Jesus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema consoladora e a revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vida do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de vindar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra.
Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Aprendam com Deus, Moisés e Jesus, o poder das graças mediúnicas, não só como fontes de informações e consolações, como também como armas de combate aos pútridos e fedorentos clericalismos, os eternos enganadores dos filhos de Deus, os eternos vendedores de simulacros, de pecaminosas idolatrias, criaduras de karma negativo. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina de Deus ou divinista. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus 22, 30. Esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outras interpretações. Primeira Epístola a Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreu 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10.
que os pútridos e fedorentos clericalismos e os bastardos ismos respeitem Jesus quando se coloca abaixo das graças mediúnicas, dons do Espírito Santo ou carismas, a fonte divina de informações e consolações, porque Jesus se coloca abaixo dos dons dados por Deus. Vejam que Deus tudo fez através de Moisés e de Jesus para radicar na humanidade, como fator intermediário entre ele e seus filhos, os dons mediúnicos, por onde seus anjos sempre entregariam advertências e consolações e prodígios extras, obrigando a reconhecer que há poderes divinos regendo tudo, o espírito e a matéria, mundo e humanidades. Vejo que a palavra anjo só quer dizer mensageiro e que, por Deus, a Bíblia está repleta de espíritos mensageiros. E Jesus não foi falar no Tabor com Moisés e Elias? E não passou a vida expulsando os espíritos malfeitores para curar pessoas? E ele mesmo, Jesus, depois da crucificação, quantas vezes manteve comunicações com os seguidores? Jesus se comunicou com os seus seguidores por 11 anos e meio, até os escritos testamentários ficaram prontos. E esse conceito de que muitos espíritas têm hoje, de que se Jesus se comunicar, explodiria o planeta, mataria o médium, isso é mentira, não existe isso em Deus, porque Deus está em tudo, em todos. Jeová matou Moisés, explodiu o planeta? Não. Paulo, quando Jesus foi falar com ele, morreu? Não. Então, vamos crescer para poder aprender um pouco mais. Porque em Lucas 12, 10, Jesus se coloca abaixo dos dons mediúnicos ou intermediários. Não é porque os homens passam e as graças do mediunismo ficam para os grandes feitos instrutivos e consoladores dos encarnados. Quem mais do que o mediunismo ensina que todos, de todas as raças e nações, são familiares e amigos de encarnações passadas, como virão a ser das futuras? Quem mais do que o mediunismo contém valores informativos capazes de gerar nos filhos de Deus a consciência fraternista universal? E porque, respondam todos os pútridos e fedorentos clericalismos, fermentam ódios contra as graças do mediunismo, a divina fonte de ilustrações e consolações. Aprendam, portanto, essas verdades bíblicas. A partir do ano de 313, Roma forjou a besta corruptora, aquela prevista no capítulo 3 do Apocalipse. Ele liquidou, através das inquisições, com a doutrina dos profetas, videntes ou médiuns, que iria implantar na humanidade a civilização divinistas, vaticinada por Deus, no capítulo 11 de Isaías. Quem já procurou ler o que Deus vaticinou em Isaías capítulo 11, e que seria a implantação do divinismo na humanidade, e quem atrai sua Deus, sem ser a besta romana, impondo fartas idolatrias pecaminosas no lugar da doutrina da verdade, porventura a lei de Deus, as graças mediúnicas e os exemplos simples e humildes de Jesus, precisa de rotulismo caricatos, vestes e gestos palhaços, adorações de paus e pedras e de rituais siamescos que enganam reis, povos e nações? Em virtude das traições que viriam por parte da besta e do falso profeta, Jesus anunciou as tragédias punitivas que deveria ler nos capítulos 24 e 25 de Mateus, e as mesmas que vão anunciadas nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse, a terem cumprimento antes do findar do segundo milênio. Lembre-se de que as tenebrosas tragédias punitivas a virem antes de findar o segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3 ou 1/4, segundo avisa Maria na singela mensagem mediúnica de Fátima, entregue por 2 moças videntes, vos farão entender esta verdade bíblica. Como Jesus não veio para entregar o Evangelho eterno ou o aviso final divino, Deus o fez avisar: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Fedorentos clericalismos e bastardos ismos não procuram saber do muito que Jesus não ensinou, mas em tudo procuraram e procuram servir de pedra de tropeço no caminho da verdade doutrinária, do programa divino a ter cumprimento ao longo dos tempos.
Vide o extrato supremo do Evangelho Eterno, que Deus só promete no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Princípio ou Deus. Essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente, e como princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir nascer divindade total, união total, isto é, perdendo a relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido, em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Só mesmo as terríveis cataclismos anunciados por Jesus e o Apocalipse farão entender que o programa divino doutrinário levará aos gloriosos tempos vaticinados por Deus no capítulo 11 de Isaías. E no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão os avisos prometidos por Deus, nos capítulos 14, 19, 21, 20 e 22 do Apocalipse. Assim no boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo. Teu servo Moisés legislou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da plena revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes as bênçãos do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes e poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, disse a graça do divino mediunismo, a graça de Deus, que tira a orfandade da humanidade, do mundo, a que livra da ignorância, dos erros, das hipocrisias. Portanto, o sagrado princípio do universo apela no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a evidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos, para realizar a divina civilização apontada no capítulo 11 de Isaías. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com a leitura dos boletins. Mais uma vez, compenetre da importância das orações em conjunto, orar para os outros no meio dos outros, faz merecer maravilhas. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a leitura do próximo boletim.